Olá, você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Esse é o nosso podcast especial Safra Segura, seu café em boas mãos. Exatamente, nós estamos entrando nesse período que é tão importante para você, produtor rural, e nós trazemos hoje dicas importantes para que você evite dores de cabeça, problemas com segurança aí na sua propriedade. E eu recebo para esse bate-papo William Berbert, diretor de negócios do Cicobi Credicaf. Olá, Ramon. Boa tarde. Muito bom estar aqui novamente. Roger Fonseca, tesoureiro do Sindicato dos Produtores Rurais de Lajinha. Boa tarde, Ramon. A gente que agradece a oportunidade. Tenente Guilherme Haider, da Polícia Militar de Minas Gerais. Primeiramente, é um prazer estar aqui falando de um assunto tão caro à nossa comunidade, sobretudo ao nosso produtor rural, que é a segurança pública. E Luciano Fonseca, superintendente administrativo financeiro e de cafés da Cocafé. Olá, produtor. É um prazer estar aqui falando mais uma vez com vocês. William, eu começo por você, porque a gente sabe que nesse período, nas propriedades rurais, a gente tem uma movimentação muito grande de dinheiro. E a gente precisa se atentar a alguns cuidados com isso, né? Exato, Ramon. A gente tem muita preocupação nesse sentido. E o Cicobi tem por objetivo dar soluções financeiras. E essas soluções têm que levar em consideração a segurança. E nesse aspecto de segurança, nós temos uma ferramenta muito boa, uma ferramenta ágil, que tem muitas vantagens, que é o Pix. Com o objetivo de tornar a movimentação maior em Pix e menos em papel moeda, o Cicobi isentou então o Pix. Hoje, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, nós temos o Pix ilimitado. Ou seja, quantos Pix quiser fazer por mês, não tem custo para a pessoa. Então, nossa orientação para o produtor rural nesse período de safra, ou sempre na sua utilização dos seus recursos, é que utilize o Pix, ao invés de utilizar dinheiro vivo. Nós sabemos que é muito mais seguro. Tem outras vantagens. Por exemplo, você pode ter uma dúvida depois de qual valor pagou. Você tem um comprovante, você pode enviar o comprovante. A segurança é o principal fator positivo do Pix, mas existem outros. Então, nossa sugestão, produtor rural, na safra ou fora da safra, evite usar papel moeda. Agora, William, a gente tem um outro problema que atualmente ele é muito grande, está muito latente na sociedade. Os golpistas. Eles estão no pedaço e estão dando dor de cabeça para o pessoal. Qual que é a dica para a gente se prevenir de golpes nas nossas movimentações financeiras nesse período? É verdade, Ramon. Essa semana, inclusive, a FEBRABAN divulgou os 10 maiores golpes que estão acontecendo no nosso dia a dia. E o principal deles é aquele que todo mundo conhece do WhatsApp falso, né? Onde um parente pede dinheiro para a mãe ou para o pai. Nós temos também a falsa central telefônica que liga para a pessoa dizendo que é do banco, se fez uma compra lá, que é da central, se fez uma compra com cartão daquele valor, se não for, entra no seu aplicativo para cancelar a compra. Ou seja, existem muitos golpes acontecendo todo dia, inclusive com o cooperado do Cicobi. A nossa orientação é fique atento, desconfie. O principal fator de segurança é não confiar. Nós temos agências do Cicobi, que nós estamos disponíveis lá com a nossa equipe. Nós temos a central de atendimento do Cicobi, que você pode desligar essa ligação e ligar para a sua agência Cicobi, falar com o seu gerente. Ou seja, a precaução nesse caso é a desconfiança. Não confie, mesmo que o WhatsApp pareça ser do seu filho, pareça ser do parente, mesmo que a compra pareça ser verdadeira, não acredite no que aparece. Você precisa checar a informação, porque são muitos golpes. São mais de 150 mil só nesse modelo de fraudes com WhatsApp. No ano passado foram mais de 150 mil registrados, fora os que as pessoas não registram. William, muito obrigado. Eu vou seguir com o Roger agora. Roger, vamos continuar falando de pessoas de má fé, porque a gente sabe que elas estão por todos os lados. E na hora da gente contratar pessoas para trabalhar com a gente na colheita, na propriedade, a gente precisa ter cuidado também, né? Pois é, Ramon. É um momento esperado, né? A colheita, né? E a colheita a gente sabe, assim, que é também tumultuada. Vem muita gente de fora para poder trabalhar. Então, assim, além desses cuidados que o William disse aqui, muito bem, com relação a pagamento e tudo, nós também temos que ter um cuidado muito grande na contratação. Por exemplo, é muito comum, nessa época, vir pessoas para a nossa região para poder colher, nos ajudar na colheita. Muitos vêm, sim, né, para poder ganhar o seu dinheiro, uma oportunidade de aumentar a sua renda, mas podem vir também pessoas de má fé. Então, assim, o produtor tem que ter o cuidado de quando ele for contratar alguém, que ele chegar na sua propriedade, essa pessoa chegar na nossa propriedade, que eu também sou produtor, né, pedindo serviço, a gente pegue lá o seu
a sua identidade, tira uma foto, envia para a polícia militar para poder checar quem é que é essa pessoa, se essa pessoa é realmente uma pessoa de boa fé, porque se ela não for uma pessoa de boa fé, ali mesmo ela já vai se esquivar e não vai querer entregar o seu documento para saber quem que é. E daí em diante, tá? O produtor querendo, de acordo com o acordo que ele fizer com esse trabalhador, né, registrar esse trabalhador, o sindicato também está à disposição, né, nós prestamos todo o serviço para apoiar o produtor, e aí assina a carteira dele, se for o caso, da forma que ele achar melhor. Mas o principal é saber para quem que ele está colocando dentro da sua propriedade. Roger, todo mundo tem na propriedade aquela pessoa que é a pessoa de confiança, que ajuda a gerir todo o processo. A gente precisa tomar cuidado também com acesso à informação da propriedade, onde você guarda mercadorias, esse tipo de coisa também é bom estar restrito ali a não muitas pessoas, de preferência uma pessoa talvez. O que você recomenda nesse caso? O que acontece? Muitas vezes o produtor, e nessa época, deixa a propriedade muito aberta, os galpões abertos. É interessante ficar com esse acesso restrito, né, a pessoas que já estavam ali o ano todo, né, pessoas de confiança trabalhando ali. E assim, toda vez que o produtor pilar o café dele, tiver com esse café preparado para vir para a cooperativa ou em bag, a gente está falando muito hoje em segurança o bag, porque o bag, né, tem bag de 1.000 quilos, então assim, é um pouco mais difícil, né, de chegar alguém lá e levar. Então assim, isso tem que ser muito bem trabalhado e planejado nesse dia para trazer esse café o mais rápido para a cooperativa. Porque é interessante que ele faça dessa forma, não ficar deixando o café na propriedade, porque acaba sendo um risco, né? É verdade, Roger. Eu vou continuar agora com o Tenente Heider. Começando da propriedade, da porteira para dentro, quais são os cuidados mais importantes que a gente precisa ter nesse momento? A primeira dica, aí já pegando um gancho com a fala do nosso amigo Roger, diz respeito à contratação do nosso trabalhador rural. Quando a gente fala em contratação de trabalhador rural, a gente fica imaginando apenas a questão dos crimes patrimoniais, mas está muito além disso. Eu vou te dar um dado recente, do dia 10 de abril, próximo agora, no município bem próximo aqui a Lajinha, que é Santana do Manhuaçu, onde nós tivemos um homicídio consumado, onde um indivíduo proveniente da Bahia, do estado da Bahia, ele foi autor de um homicídio consumado e a vítima era um cidadão do Rio de Janeiro. Então foi uma situação de um crime de homicídio consumado, onde os envolvidos eram trabalhadores sazonais que trabalhavam nessa situação específica numa carvoaria, mas que poderia muito bem se encaixar à nossa realidade. Então, muito além dos crimes patrimoniais, nós temos que nos preocupar com essa situação que o Roger mencionou, pelo aspecto tanto de crimes patrimoniais, quanto de crimes sexuais, que é muito comum nessa época do ano, e principalmente nesses crimes contra a vida. Tenente, câmeras de segurança, nesse sentido, o que a PM orienta? Sim. Com relação à propriedade ainda, é de suma importância que os nossos produtores rurais, eles invistam na segurança. E um dos equipamentos importantes para esse investimento em segurança é o uso de câmeras. Hoje em dia nós temos câmeras de diversas qualidades e de diversas especificidades diferentes que vão ali de um preço muito barato, relativamente barato, até valores mais altos. Então, aí, a depender do comprometimento e até da condição financeira do nosso produtor rural, ele pode fazer esse investimento. E se eventualmente não tem condições de fazer um investimento nesses sistemas de vídeo monitoramento, invista em situações simples, mas que podem nos atender, como emprego de cães, emprego de alarmes. Eu sempre brinco, o Ramon, que o meu avô, lá na década de 70 e 70, ele colocava na tulha dele, Luciano, ele colocava uma lata, que aí todo mundo que ia abrir a tulha, a lata caía ao chão e fazia aquele barulho. São coisas simples, baratas, às vezes até gratuitas, mas que vão ajudar, sim, na segurança do homem do campo. Tenente, saímos da porteira. Vamos falar de transporte, porque isso é uma outra preocupação importante também. Exatamente, uma etapa importantíssima, né, do nosso período de safra do café, que é o transporte. No sentido de transportar,
a carga do café ali, é importante, como também já foi mencionado, esse transporte em bags, né, evitando aquelas sacarias convencionais. E com relação à rota, busque modificar as rotas e utilizar essas rotas em horários comerciais, digamos assim, que são aqueles horários de dia, de tarde, evitando o transporte do café em altas horas da noite, bem como na madrugada. É importante também que antes de você sair da sua propriedade, direcione, ligue para algum amigo, ligue para o familiar, ligue para a própria cooperativa que vai receber esse café, ligue informando que você está saindo da sua propriedade, se direcionando àquele local para fazer o escoamento do café. Assim, mais pessoas estarão informadas acerca dessa rota e, numa eventualidade de uma situação criminosa, a gente vai conseguir ter mais informações, mais elementos informativos que serão importantes para a gente fazer o rastreamento desse produto. E é claro que a Polícia Militar, com a estrutura dela, também está à disposição do produtor rural, né? Precisando. Teve alguma situação estranha, suspeita? Qual que é o direcionamento? A quem recorrer? Como ligar? Como fazer esse contato? Exatamente, amor. Nós temos o nosso telefone operacional, que é o tridígito 190, é o famoso 190. Esse é o nosso telefone operacional e se o indivíduo estiver no local onde haja a cobertura de telefonia e ele discar esse número, automaticamente essa ligação vai cair no Copom em Manhuaçu, que vai redirecionar essa ligação para a nossa viatura fazer o atendimento de ocorrência. Mas em virtude das peculiaridades aqui do município de Lajinha, às vezes tem alguns locais onde não há acesso de rede, nós temos também o nosso telefone funcional, e esse telefone ele fica 24 horas na mão do nosso policial que está trabalhando no serviço de radiopatrulhamento aqui no município de Lajinha. É o telefone DDD 33 9959 7641. Vou repetir, 33 9959 7641. Com esse telefone, que também tem acesso a plataformas como o WhatsApp, você consegue entrar em contato direto com o nosso militar que está atendendo ali as ocorrências diuturnamente. Tenente, obrigado pela sua participação. Vou seguir com o Luciano agora para a gente falar sobre a estrutura da cooperativa. Luciano, diante de tudo que a gente ouviu aqui, a gente tem visto que deixar o café na propriedade envolve um risco, né? O mais adequado é realmente que o produtor traga esse café, armazene ele aqui na cooperativa e ele tem toda a estrutura para ter essa segurança por meio da cooperativa, né? Ramon, é isso aí. O produtor não precisa correr alguns riscos, né? Ainda que ele corra muitos, mas alguns são evitáveis. Isso que você falou é um ponto de observação que deve ser feito para o produtor evitar de estar com café armazenado à noite na propriedade rural. A cooperativa está investindo, esse ano nós vamos investir mais na logística, na melhoria de recepção desse café no armazém, na velocidade com que a gente descarrega os caminhões e esses caminhões voltam para buscar mais café, para ter uma rapidez maior da gente poder tirar o mais rápido possível esse patrimônio, esse café lá da propriedade dele, evitando riscos. Lembrando que assim que ele emite a nota fiscal e esse café está em cima do caminhão, ele já está segurado, né? A cooperativa já propõe isso para o produtor e já mantém isso para o produtor, é mais um ponto de segurança no transporte, né? Chegando aqui também, todo o café é segurado, então ele não precisa correr risco, né? É desnecessário, ele pode se preocupar com outras coisas, né? Deixa que a cooperativa se preocupe com o café dele aqui dentro de casa, e eu tenho certeza que ele vai diminuir muito a possibilidade de alguém abordá-lo de forma abrupta para roubar café. Nós mencionamos o transporte em bag. Além do aspecto da segurança, o produtor ele tem outros benefícios também quando ele prefere transportar o café dele em bag. Sim. O bag é muito mais rápido, né, a descarga no armazém, muito mais efetivo, né? O transporte é mais seguro, né? E a chegada dele, a recepção até a devolutiva do produtor para trazer mais café é mais rápido, né? Então, tudo que puder ser a granel e big bag é importantíssimo, né? Não é tão caro essa adaptação para que o produtor tenha essa facilidade na propriedade.
é procurar as nossas lojas, as nossas unidades comerciais, que trocando ideia com o técnico ele vai perceber que é possível, e a cooperativa facilita isso para ele, é possível ele se adaptar para fazer esses dois transportes aí de uma forma mais segura, tanto o granel quanto o Big Bag. E a garantia de um café sempre valorizado, né, Luciano? Ramon, eu acho que isso é muito importante. Nós vimos aqui 4 entidades parceiras de peso, né, que está se preocupando com o produtor. E isso é valor, né? Alguém que se preocupa com a gente, isso é valor. Nós não estamos aqui defendendo algo que não seja o valor, principalmente da vida humana, né? E é isso que a gente tem que pensar. A gente fala muito do roubo do café e tudo mais, mas o que a gente está aqui preconizando é que você proteja a sua vida e da sua família, principalmente, né? Com esses cuidados, né? O Cicobi trazendo a questão do Pix, quando você transaciona um café com a Cocafé e o Cicobi, o dinheiro está na sua conta e aí você não precisa se preocupar, ele vai estar na sua conta no dia combinado e isso te garante as transações financeiras necessárias com segurança, né? A Polícia Militar e o sindicato também como agentes de transformação e proteção à vida humana, né? Eu acho que isso aqui é muito mais do que a gente falar de uma safra segura somente. Nós estamos falando de pessoas seguras, né? E isso é fundamental. Então, para a cooperativa, eu tenho certeza que para todas as instituições aqui, a vida humana é fundamental, né? E para isso, nós seres humanos temos que tomar alguns cuidados e ter um patrimônio caro hoje, como o café dentro de casa, é um risco para nós. E a cooperativa Cocafé se propõe a te ajudar nessa empreitada. Certo, Luciano, muito obrigado. Obrigado também, Tenente. Obrigado, William, Roger, muito obrigado também. A você que nos acompanhou, muito obrigado. E ficam, então, as orientações para que você tenha um período de colheita excelente, tranquilo, da melhor maneira possível e disponha sempre de todas as 4 instituições que estão aqui representadas. A gente está aqui com o propósito de ser relevantes para a sua trajetória, para a sua jornada, certo? Então, até a próxima, muito obrigado, um abraço, tchau, tchau.